Olá, eu sou a Thaís Paulino, estudante do curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, quero te apresentar o primeiro episódio do meu podcast, que nasceu de um trabalho universitário para a disciplina Laboratório de Cidadania na graduação em jornalismo. Vamos falar sobre o Cacique de Ramos, templo sagrado do samba e um importante centro cultural carioca, localizado no bairro de Olaria, zona da Leopoldina do Rio de Janeiro. Nesse episódio, vou conversar com duas pessoas incríveis que ajudam a construir a história e a identidade desse lugar. Um é o Sidney Machado, mais conhecido como Chope. Ele é nascido e criado em Ramos e faz parte do Cacique desde sua formação. É um grande ritmista e diretor de harmonia, já ganhou vários títulos para o Carnaval Carioca e comandou a harmonia de diversas escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Atualmente, faz parte da diretoria do Cacique e é responsável pela harmonia do bloco e supervisão de bateria. Nosso outro convidado é o Walter Pereira Júnior. Cria de Olaria, ele frequenta o Cacique desde pequeno, por influência do pai, Walter Pereira, que faz parte da história da agremiação, onde já foi inclusive vice-presidente. Hoje, Walter Júnior, que é historiador, pesquisador e gestor cultural, coordena o Centro de Memória do Cacique de Ramos, um espaço voltado à preservação da memória institucional e comunitária. Já sabe que o papo vai ser demais, né? Então fica aqui comigo e vamos descobrir juntos o porquê a estrela é o Cacique. Bom, hoje eu estou aqui com o Chope. E é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, para estar aqui conversando comigo hoje. Estou aqui com o Walter também, a gente vai conversar daqui a pouquinho. E, primeiramente, eu queria fazer uma pergunta que eu acredito que quem não ouvir esse podcast vai ficar muito curioso. Por que o apelido Chope? Deixa eu só te explicar. Eu tinha 5 anos de idade e tinha uma revista que tinha Falcão Negro, né? E tinha um japonês chamado Chape Chape, sabe? Então, eu era garoto e era apaixonado pelo Chape Chape. Aí meu pai, na época, comprou um pôster do Chape Chape e botou na sala da minha casa. Filho único, né? Aí todo mundo que chegava dizia assim, pô, como ele parece com o Chape Chape? Aquilo me incomodava. Eu chorava. Sabe? Eu gostava, mas não queria parecer com ele, eu não sou japonês. Entendeu? Aí todo mundo, quando Chape, passou a ser apelido. Chape, Chape. Passava um tempo, virou para Chope, Chope. E agora é só Chope. Para você ter uma ideia, a única coisa que está no nome, Sidney Machado, é carteira do motorista, carteira de identidade, título de eleitor, certo? Porque não pode mudar. O resto tudo é chope. A minha credencial da passarela de samba, que eu tenho alguns campeonatos bem, e eu tenho, até morrer, eu vou ter esse crachá para poder curtir o samba. É chope. Tudo é chope. Se me chamar de Sidney, eu acho estranho. É chope mesmo. Agora, é chope com 2 P's, tá? Eu não sou um chope qualquer. Senhor original. Aproveitando que o senhor já falou um pouquinho de carnaval, eu queria saber um pouquinho como é que surgiu o Cacique e qual é a sua relação com esse lugar. Bom, o Cacique, a fundação do Cacique foi em 61. Eram 3 famílias, família do Bura, família do Sereno e a família, se não me engano, do Walter. Eram 3 famílias e nós, tudo rapaziada na época, né? Estávamos juntos. E nós resolvemos a fazer o Cacique de Ramos, né? Nós saímos o primeiro ano pequenininho, entendeu? E dali surgiu o Cacique, aonde você viu essa maioria dessa rapaziada hoje que está muito bem, graças a Deus. Foi isso tudo duro que nem um pouco. Mas frequentou o Cacique, Zeca, Zé Aragão, essa turma toda, entendeu? E a fundação do Cacique foi assim. Nós temos o nosso líder até hoje,
ninguém encosta nele que nós não deixamos, foi o nosso presidente Bira. Esse é o maior aqui dentro. Todos nós brigamos pelo Bira. Ele é o respeito que nós temos a ele. Ele é meu amigo de anos. Nós somos rapazes praticamente juntos, a diferença de idade não é muita, entendeu? Mas é o nosso ídolo, é o cara que nós brigamos por ele. Tá? Só ele mesmo para fazer o cacique até hoje como cacique é. Inclusive, eu queria aproveitar e agradecer também o seu Bira, mandar um abraço. Sei que ele proporcionou essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando com o senhor, falando sobre o cacique, falando sobre a importância desse lugar. Então, muito obrigada, Bira, por todo esse apoio. A importância para mim do cacique é impressionante, filha. Olha o filme sobre o cacique. Certo? Eu já fui campeão várias vezes do carnaval. O último campeonato foi agora em 17 na Portela. Depois de 3 anos, 33 anos que a Portela não ganhava nada, nós conseguimos ganhar. Nós, que eu digo, porque não sou eu, somos nós. Aqui não existe palavra ele, certo? Tudo nós, o grupo de harmonia é muito bom. Ele foi o meu último carnaval, eu resolvi dar uma parada. Tá? Agora eu faço Florianópolis, eu não posso deixar de ir. Entende? Porque ali é minha segunda cidade, e agora eu estou desenvolvendo um enredo, uma escola no Mato Grosso do Sul, amor. Lá. Rodando o Brasil, é isso aí. E já que o senhor comentou um pouquinho sobre a experiência do senhor com as escolas de samba, queria entender melhor, começou aqui com o cacique, depois o senhor foi para as outras escolas ou não? Já era algo de... Não, começou tudo aqui. Eu fui Império Serrano, entendeu? Minha escola do coração é Império Serrano. Eu sempre gostei do carnaval. Então eu fui para o Império Serrano para bateria. Aprendi porque eu era vidrado na bateria. Por isso que, graças a Deus, eu sou um diretor de harmonia respeitado, porque eu discuto com qualquer um, tá? Do presidente sobre samba, eu discuto. Entendeu? Isso é muito respeitado. Entendeu? Então eu fui para o Império, que é a minha escola, aprendi a bater surdo, tudo. Existia um senhor na época, que era o maior diretor de harmonia do Rio de Janeiro, chamado Tim Fuleiro, do Império Serrano. Esse era o fera. E toda vez que eu estava lá em cima batendo, aprendi a bater a gogô de 4 bocas. Uma gogô que tem 4 bocas, sabe? Era a única coisa que eu não sabia, mas aprendi lá. Eu mesmo até hoje em casa. E toda vez que o Fuleiro ficava me olhando. E aquilo me preocupava. Eu digo, será que o Fuleiro vai me mandar embora do Império? Rapaz, né, garotão? Então, um belo dia eu estou batendo e mandou eu descer. Eu falei, acho que eu vou embora. Certo? Mas eu falei, sabe uma coisa? Assim que eu cheguei, eu falei, pô, não, tio Fuleiro, o que eu estou errado? Me ajuda. Para quebrar dele, né? Ele falou assim, não, vai para minha sala. Aí eu fui para a sala dele e falou assim, você vai sair da bateria porque você vai ser um diretor de harmonia. Que legal. Aí chamou o Mário Dantinho, o Tassi, os feras que tinham na época de harmonia, e me apresentou, eu era um garoto praticamente, né? E comecei a olhar eles trabalharem, já sabia de alguma coisa, um belo dia, eu é você. Eu falei, tudo bem, graças a Deus, eu fiz o que ele queria que eu fizesse, mas eu ainda não segui. Fiquei no Império, até o Império parece incrível. O Império foi campeão, eu saí. Meu bumbum ficou muito curandum. Foi meu último ano de Império Serrano, mas eu já estava na harmonia. Entendeu? Aí saí do Império, junto com a Rosa Magalhães, carnavalesca, que é minha amiga, muito minha amiga. Ela veio para a Imperatriz, uma escola de samba que eu morava do lado, não passava nem na porta. Vocês viram como é que são as coisas, né? Tanto meus filhos, todo mundo era tudo roxo, eu não, eu sou Império Serrano. Né? Aí a Rosa veio, aí eu vim para a Imperatriz com a Rosa Magalhães. Aí eu fiquei 12 anos e ganhei alguns campeonatos pela Imperatriz. Liberdade, entendeu? Aquela fase toda.
E daí eu passei Mangueira, Portela, Salgueiro, Ilha, sabe? Passou por muitas. Por praticamente todas elas, graças a Deus, e sempre fazendo o que eles precisavam. As 4 nota 10. Só teve uma vez porque dentro do meu contrato, isso eu colocava sempre. Cada 10 que eu faço, eu levo R$1.000. Entendeu? Mas para mim levar R$1.000, eu tenho que fazer os 10 todos. Se eu fizer 10, 10, 10 e 9,9, eu não ganho nada. Tá entendendo? Então, eu segui uma carreira maravilhosa, fiz grandes amigos, saí bem, vários carnavais, um cara que eu respeitei muito, que foi o meu amigo fortíssimo, chamado Naila, que infelizmente faleceu, tá? Tanto que esse ano, o jogador já foi a Naila, entendeu? E queria também saber do senhor em relação às rodas de samba. Elas começaram ali no início dos anos 70, né? Quando o cacique já estava um pouquinho mais... Não, isso foi muito legal, porque a minha você viu a Marineira agora, nós só tínhamos aquele pedacinho ali. Aonde nós estamos agora é num terreno baldio, que nós parávamos os carros, né? Então jogávamos uma pelada, que era um campo que nós fizemos aqui. E nesse começo começou o pagode de mesa, né? Sempre fazendo sua fera, a garotada toda aprendendo, o falecido Neuci, que para mim foi um dos melhores que passou aqui. Por isso aqui um negócio que era muito gozado. Você estava na roda batendo, aí o cara chegava e dizia assim, pô, deixa eu dar uma coisa. Aí o Neuci dá na mão dele. Aí o cara batia errado, ele mesmo leva a mão, não, dá na mão de quem sabe. Tirava na hora. Entendeu? Então, aí um belo dia, esse Portela adentrou, que é o cacique, da Bete Carvalho. Certo. O sonho da Bete era conhecer o cacique, entendeu? E ver. Aí nós sentou a mesa com a nossa roda, e ela começou a ouvir, ela ficou louca. Entendeu? Dali para frente, graças a Deus, ela passou a ser a madrinha do grupo, formou um grupo sensacional, que é aquele grupo que você viu lá na frente, quando você entrou, certo? E dali surgiu o Pagode de Medo, que já era famoso, era tudo feito ali embaixo, um dos maiores compositores cada um tem uma opinião. O que passou aqui foi Luiz Carlos da Vila. Luiz Carlos da Vila. Entendeu? Ele fez aquela música assim, é o cacique de Ramo. Há muitos anos que essa música está pronta. Entendeu? Então, para mim, foi um dos maiores compositores que passaram aqui, como passou o Zeca, Zé Aragão, Miguel Neto. Entendeu? Eu brinco com eles até hoje, sou amigo deles todos, entendeu? Digo assim, eu te conheci duro que não corpo. Entendeu? Graças a Deus, o Zeca está muito bem, Aragão está muito bem, teve uma infelicidade do Arlindo, mas faz parte, não se fala. Entende? E aproveitando que o senhor falou já sobre esses grandes nomes da música, nossa saudosa Bete Carvalho, queria que o senhor contasse assim, sobre alguns momentos que o senhor viveu com eles, alguma coisa especial, algum momento de roda de samba. Eu só tive momentos bons. Eu só tive momentos bons com ele. E até hoje, todos eles são meus amigos. Entendeu? Todos. Entendeu? Eu tive um bom momento com todos eles. Aprendi muita coisa. Entendeu? Porque o maior desejo que eu tenho, eu não queria ganhar dinheiro, eu não queria nada. Eu queria fazer uma obra que todo mundo cantasse. Que deve ser um negócio sensacional. Entendeu? Mas eu não tenho esse bem. Meu filho já é diferente, ele tem o dom, tanto que ele já ganhou 3 sambas de enredo na Imperatriz. Entendeu? Mas eu não tenho esse dom. Eu tinha a maior vontade de saber, de ver, porque o samba do meu filho ganhou. Quando tocou na Avenida, eu chorei, porque o seu feito ganhou na minha casa, ele com o Zé Catimba. Entendeu? Eu acredito que seja emocionante ver. Você sabe, eu acho aquilo um negócio sensacional. Era o único show que eu tinha que eu não conseguia concretizar. De fazer uma obra, que é muito difícil. Entendeu? O senhor realizou através. Eu passei por outra parte, tanto que aqui a parte de bateria toda é comigo. Certo? Sim, sim. E em relação a esses talentos, a gente
falou agora dos grandes nomes. Como é que o senhor vê essa geração de novos talentos? Toda semana a gente tem aí vários músicos se apresentando aqui, espaço cheio, espaço familiar. Como é que o senhor vê tudo isso? Não, eu acho que está crescendo bem. Tem uns meninos muito bons. Aquele menino da Rocinha é bom, sabe? O pretinho Pretinho da Serrinha? da Serrinha também é muito bom. Mas nem todos são bons, entendeu? Mas tem uma garotada boa que dá para levantar. É um pouco difícil, sabe? Porque, infelizmente, mudou um pouco, entendeu? Mudou, ficou um negócio muito fechado. Para você ter ideia, eu ganhei um prêmio de harmonia desses cantores de rua, sabe? Como era feita a harmonia para ele. O prêmio da prefeitura, eu ganhei, entendeu? Eu expliquei de onde vinha a harmonia que dava a facilidade deles cantarem dentro de um tom, entendeu? Porque o que é harmonia? Eu canto e o ritmo que se faz uma harmonia, tá certo? Então, eu fui fazer esse trabalho lá na Ilha do Governador, tem 3 sábados atrás. E era dia de feira, ali na... Eu esqueci o nome do lugar lá que tem uma feira, entendeu? Aí, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas eu sou muito conhecido, graças a Deus, sempre tratei todo mundo muito bem. Então, tinha pessoal com as mesas, né, comendo peixe, eu cheguei e comecei a conversar com eles, pedindo se podíamos abrir um espaçozinho para fazer o trabalho. Uns fizeram cara feia, aí o subprefeito não queria deixar, entendeu? Mas quando soube que o negócio era para nós, quando show, ele dava do cacique, não, pode fazer com esse menino que é subprefeito na ilha, ele foi cria de Ramos, o pai dele era meu amigo, entendeu? Então, o que eu faço era, filha, nós levamos 6, eu expliquei o que seria o negócio, falar de harmonia, a pessoa no início fez uma cara feia, entendeu? Porque nós afastamos no caminho para ter um bonequinho para a gente fazer o trabalho, entendeu? Aí, quando começou o primeiro, canta no trem, de violão, e ele cantando, e eu dizendo como era tirada a harmonia, porque ele sempre tem um radinho, sabe? Esse radinho que faz a melodia, a introdução para ele entrar, entendeu? E manter o tom até o final, entendeu? Ele já vem com tudo pronto. Aí os caras já ficaram meio assim. O segundo a entrar foi o primo, o sobrinho, será? De um maior sax do Rio de Janeiro, entendeu? Que é o Chacal, entendeu? O primo dele foi tocar, ele toca trombone em Ipanema, na praça, falou lá o nome da praça. Ou quando o moleque começou a tocar, foi uma loucura, entendeu? Todo mundo já batendo palma e tudo, graças a Deus fizemos o trabalho, né? Quando acabou tudo, o cara achou, o cara olhava ali, pô, meu irmão, tu tem que fazer isso toda semana. Eu digo, meu irmão, não volto aqui nunca mais, porque isso foi um trabalho feito, por causa de um prêmio que eu ganhei e tudo, entendeu? Então é isso, você... Né? Agora, tudo, no fundo, filhinha, tudo parte daqui. E vai Tudo, Rio, Brasil. porque quando tá no chope do cacique, entendeu? É impressionante isso. Entendeu? Eu já fiz várias escolas de samba, entendeu? E sempre aquele negócio do chope do cacique, o cacique, chope, entendeu? Isso aqui é minha casa, isso aqui eu me sinto bem. Tem um grupo sensacional, tá? Tem um menino chamado Márcio, agora que, pô, fazendo um trabalho excelente dentro do Cacique de Ramos, e nós estamos aqui juntos para colaborar com o Márcio. E queria aproveitar e perguntar também para o senhor sobre essa parte, além do carnaval, que acontece aqui durante o ano. A gente tem as rodas de samba todo domingo, tem o samba da Tamarineira, que eu quero muito que o senhor fale sobre isso. Deixa eu falar para você. Nós, tem mais ou menos 2 meses, nós voltamos para relembrar os anos 70, de onde saíram todos esses feras que estão aí. Era embaixo da Tamarineira, não tem som, certo? Tem harmonia, mas só para eles que estão ali, no acústico, entendeu? E todo mundo cantando e batendo palma. Olha, filhinha, graças a Deus está um sucesso. E foi muito gozado. Na segunda apresentação nossa, eu ia passando, o senhor me chamou.
senhor diretor, falei, sim, senhor. A minha esposa já entrou, eu sou paulista, olha só. A minha esposa entrou aqui, já chorou, já satisfez o ego dela de ver o Cacique de Ramos. Eu estou muito feliz aqui dentro, mas é desorganizado. Eu falei, desorganizado? Ele disse, eu falei, deixa eu lhe explicar o que é. Aí eu expliquei a ele o que era aquilo que estava acontecendo. Certo? Aí eu pedi um segurança para que os levasse, ele e a esposa, até o banho lá, né, o meio do pessoal, para ele sentir. Entendeu? Aí, bom, porque o cara começa a cantar, todo mundo canta, bate palma. Olha, filha, eu saí daí meio revoltado, porque aquilo é desorganizado, eu fico maluco. Porque o que não conta aqui dentro do Cacique é isso. Nós trabalhamos para que isso não aconteça. Entendeu? Aí, eu vou saindo, ele, meu amigo, pelo amor de Deus, senhor me desculpa, em São Paulo não tem isso. Eu nunca vi sem som, sem nada, todo mundo bater palma e cantar. Falei, o senhor está satisfeito? Ele disse, estou. Eu falei, só vou lhe dizer uma coisa. E aqui é uma desorganização organizada. Foi muito legal. E eu queria perguntar para o senhor, voltando um pouquinho lá sobre o início, a formação aqui do Cacique, eu ouvi o Projeto Memória Caciquiana, que é organizado aqui pelo Walter, que a gente já vai conversar com ele, e o senhor, na sua entrevista, comentou que, na época, lá no início do Social Vamos Clube, existia muito preconceito racial. O senhor acha que com o surgimento do Cacique ali nos anos 60, isso quebrou um pouco? As pessoas se sentiam acolhidas, aqui era um espaço de convivência, de celebração? Quase. Entendeu? Porque eu sou cria de Ramos, eu nasci e fui criado aqui. E o meu maior sonho era ser sócio do Social Ramos Clube. Mas negro não entrava. Entendeu? Mas tudo bem. Eu joguei futebol, né? Joguei futebol. E um belo dia, nós armamos um time e fomos jogar contra o Social. Aí demos uma pancada neles. Aí tinha o falecido senhor Imperial, o Dr. Ainer. Tá? Os caras eram meus pais vendo jogando bola. Entendeu? Lutaram e me colocaram como sócio. Certo? Porque não entrava preto no Social. Só tinha um preto, que era o Dr. Garcia, que era o médico. Sim. Entendeu? Então, foi uma loucura. E o Cacique incomodava. Não tem dúvida que incomodava. Entendeu? Porque o Cacique, graças a Deus, isso aqui é muito bento. Isso aqui, sabe, é um negócio louco. O Cacique incomodava. E eles, naquela distância, sabe, de dizer que é negócio branco, sabe, aquelas palhaçadas todas, até que chegou uma época que acabou, entendeu? E eu tenho fotografia do lado de Rock Hudson, Melly Maxwell, que o carnaval do Social era aos sábados. Todos que vinham ao Rio de Janeiro, tá? Vinha para o Social. No sábado, Social, domingo, escola de samba, e segunda-feira, municipal. Entendeu? É o que eles faziam sempre. Mas o Social, todo mundo passava aqui. Era um clube de muito elite, como do fundo, maior palhaçada. Entendeu? Mas o garotão, eu queria ser sócio do Social. Para você ter ideia, são coisas muito pesadas. Meu maior sonho era ter um sapato de duas cores. Olha só, filha, para tu ver como é que era o Social. Aí o meu pai me deu um sapato de duas cores do bico fino. Era os antigos. Aí teve um baile social, botei uma roupa bonita. Quando eu cheguei, eu fui barrado na porta perto do sapato. Que era sapato de malandro. Olha, o Social tinha isso. O Social não tinha jeito. E aqui veio como um espaço... Aqui veio espaço para todo mundo. Entendeu? Todo mundo se conhecia. Entendeu? Uma loucura. Nós chegamos, porque o Cacique, na parte de desfile, sempre foi sensacional. Você não via um índio abraçado com uma índia. Não tinha isso. Por quê? Eram as meninas na frente, as mulheres na frente, a bateria no meio e os homens atrás. Certo? Isso desde o início foi formado assim. O pessoal já sabia, não se misturavam. Entendeu?
As senhoras na frente e as mulheres, né? Na frente e os homens atrás. Sempre que assim, assim. Agora não, né? Agora também não dá mais para fazer isso, né? Porque Continua a alegria. não, a alegria é óbvio, né? Isso aqui é uma loucura. Para você ter uma ideia, esse ano nós saímos com 2 carros do som. Eu estava lá, eu assisti. Entendeu? Maravilhoso. A nossa bateria com 200 e pouco, mais do que uma bateria de escola de samba, entendeu? Mas o máximo de uma felicidade louca que ele botou 2 carros do som, porque o pessoal lá da frente não ouvia. De tão grande. Agora nós estamos na Avenida Chile, que é horrível. Quando nós estamos começando a se empolgar, já acabamos de Chile lá na frente. Sim, sim. Tá entendendo? Então, isso é Cacique de Ramos. É isso aí. E a gente já está se encaminhando para a parte final e queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu acho que o senhor já respondeu muito em toda a nossa conversa, mas queria saber se o senhor conseguiria definir o cacique com uma palavra. O senhor. É o melhor do mundo. Por quê? Porque é onde eu me sinto bem, onde eu tenho vários amigos, e é onde meus filhos foram criados. Muito bom, senhor. Muito obrigada. A entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado. Muito agradeço a sua disponibilidade. Por tudo que o senhor contou, pode ter certeza que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast vai se encantar ainda mais e vai querer conhecer o cacique, quem ainda não conhece. Quem conhece vai querer vir de novo. É muito difícil quem não conhece. Pra você ter ideia, na feijoada nossa, de 1h às 7h, quem manda aqui dentro é São Paulo. Chegou um montão de ônibus, sabe de tudo que é lugar. Foi o pessoal do Rio mesmo, chegou depois das 7h. Então, mas isso aqui é a maior casa do mundo, entendeu? É uma casa super respeitada. Para você ter uma ideia, o cacique não cobra a entrada. Ah, 1.800 pessoas aqui dentro, não tem um empurrão. Entendeu? Isso aqui é muito bem, isso aqui é a nossa casa. Eu até me emociono de falar de cacique. É para se emocionar mesmo, é maravilhoso. A energia está aqui é muito boa. Muito bom. Muito obrigada. Cacique de Ramos, foi onde tudo começou, embaixo da tamarineira. Mas sim, é o cacique de Ramos, planto onde em todos os ramos cantam os passarinhos das manhãs lá. Walter, queria agradecer por você estar aqui. É muito importante a gente poder falar sobre o cacique, poder olhar o lado histórico e se identificar e ver o quanto tudo é importante, o quanto a gente pode aprender e acrescentar nesse universo. A primeira coisa que eu queria perguntar para você é sobre a importância do cacique para o bairro de Ramos, Olaria, adjacências e para a cultura carioca no geral. Sim. Sempre que eu tenho que responder essa pergunta, eu costumo caracterizar o cacique. Para a gente explicar por que ele é importante, eu acho que a gente tem que dizer assim, quem ele é, mais ou menos, né? Ou o que ele foi e o que tem sido, né? Então, vamos pensar que o Cacique de Ramos é uma instituição oficialmente fundada em 20 de janeiro de 1961, como um bloco de carnaval, como um bloco de embalo, e que ao longo dessas décadas permanece ativo como instituição. Então, o cacique é o seu corpo diretivo, as suas quadras ao longo do tempo, né? Os projetos que ele realizou. Então, ele é uma instituição. Mas ele não se notabilizou apenas por ser uma instituição. Gradativamente, cada vez mais que ele foi atuando e as pessoas que são ele foram fazendo coisas, né? No carnaval, por exemplo, e depois também com a história do pagode no meio de ano, né? Ele vai se tornando um território. Eu gosto desse conceito de território, né? Sobretudo porque ele sempre esteve aqui na zona da Leopoldina. Então, um território é aquele lugar onde as pessoas residem e com ele desenvolvem uma relação, né? Então, é um lugar envolto em
um certo imaginário, uma certa identidade, uma simbologia, né? Isso a gente pode definir como um território. É um conceito que ele é geográfico e efetivo ao mesmo tempo. Então, a quadra do Cacique de Ramos e também os lugares onde o cacique vai, as avenidas onde ele desfila, são um território. E que é um território que permite desenvolver o quê? Uma identidade. É por isso que a gente ouve, numa determinada época, se afirmar que existe algo que é ser caciquiano, que o Noca da Portela acabou escrevendo um samba, caciquiano, né? Que ficou famoso por justamente colocar as coisas nesse conceito, é uma identidade. Então, eu diria essa caracterização que eu estou fazendo do cacique é ao redor desses 3 pontos. Uma instituição, que é um território, e uma identidade. A gente não entende o Cacique de Ramos se não entender essas 3 coisas conectadas. Uma coisa influencia a outra. A instituição, o território e a identidade. Então, acho que ao redor disso é que a gente pode compreender a importância do Cacique de Ramos. Porque ele deu contribuições, primeiro, ao seu espaço geográfico, a zona da Leopoldina. Então, é um lugar que reúne pessoas, congrega pessoas. Existe essa filosofia ao redor da instituição de não cobrar para ingressar nos seus eventos. Isso é muito bacana. Pois é. Você abre para a comunidade, você traz para as pessoas uma forma de se divertir, um espaço aberto ali. Sim. E quando eu cheguei a esse universo aqui, isso já existia, né? Não digo que foi sempre assim, porque o cacique, por exemplo, ele fazia ensaios, né, antes do carnaval. Uma prática que foi até abandonada. Esses ensaios eram até cobrados. Num dado momento é que Bira, que é um dos grandes mentores disso aqui, ele recebe digamos assim, um conselho até, né, do componente espiritual que acompanha tanto ele, acompanha a família dele, de que esses eventos não deveriam ser cobrados, né? Então, você vê muito isso na fala do Bira. Por que não se cobra? Porque isso é uma missão nossa. Então, se tem uma proximidade grande também com a filosofia da Umbanda, né, de você estar aberto, de você não cobrar, né? Então, isso foi muito importante para o cacique, deu muito certo, né? Então, uma relevância é essa, é um lugar que não cobra, é um lugar que está aberto para todo mundo, é um lugar franco, que tem essa proximidade com a escola, né? Nós estamos aqui conversando, escutando gritos das crianças, porque existe um colégio contíguo, muro a muro com o cacique, que é o Colégio Clóvis Bevilacqua, e que tem uma parceria de muitos anos com esse colégio, e as crianças fazem as atividades, a educação física, as festinhas aqui na quadra. É uma coisa que se formalizou, existe um termo de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, é uma coisa formal, né? Não é só de boca, vamos dizer assim. Mas que surgiu, primeiramente, a partir de um contato informal. O cacique já fazia isso desde os anos 80. Então não tinha papel, né? Não tinha uma coisa formalizada. Era palavra. Era palavra, Então não era só Clóvis Bevilacqua, eram várias escolas do entorno. A Escola Chile, a Escola Laís, esqueci o sobrenome, uma outra escola que tem aqui, né? Então eu colocaria uma importância desse ponto, por esse lado. Importância para o território. A outra importância é que ele sendo um bem cultural, o cacique é um bloco de carnaval, que foi construindo uma sonoridade, um visual que é muito, muito próprio, muito específico nessa mistura de referências, né? Os caboclos indígenas, o indígena norte-americano, né? É um caldeirão de referências, uma mistura, não tem purismo, né? Ao mesmo tempo, criou uma sonoridade própria para o carnaval, os sambas de carnaval que ficaram famosos, como Água na Boca, Chinelo Novo, Coisinha do Pai, Vou Festejar, tudo isso é samba de carnaval feito para o Cacique de Ramos desfilar. Então, tudo isso é uma contribuição em si para o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Isso em si já é uma grande contribuição, né? Da própria população, né, no geral. População. Inclusive, queria que você falasse um pouquinho também sobre as outras ações de cidadania que o cacique pratica. Recentemente, ele teve a primeira festa literária, né, cacique. Então, como é que você vê essa inserção para além do carnaval? O que o cacique traz além da cultura popular do samba? Sim. Eu diria que é uma coisa que vai se construindo para o cacique de uma maneira orgânica. Nem sempre esse foi o pensamento, né? Ou seja, que você tem que fazer coisas para a comunidade. Mas isso já estava dado, uma vez que o cacique sempre foi um lugar franco, aberto,
onde você não tinha grandes requisitos para se aproximar do cacique. Tanto o cacique que desfila bloco, quanto a quadra com os seus pagodes, tá? Os seus pagodes, entende? Não tinha grandes requisitos para você ser caciquiano, né? Gradativamente, na medida que o mundo muda, né, acho que o cacique acompanha também. Então, esse aspecto assim de que tem uma responsabilidade social, né, de que tem nós que somos parte da cultura popular, nós que somos parte da cultura negra, temos um compromisso com a cidadania, temos um compromisso com a democratização do saber, com a democratização da cultura, né? Então, isso vai se colocando, digamos assim, a partir de uma agenda. O que antes era uma coisa muito espontânea, vai criando uma agenda, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro reformou a quadra do Cacique de Ramos em 2010, assim como reformou outros espaços da cultura popular. Então, a partir daí, você cria um compromisso, né? É o município do Rio de Janeiro, o Estado, está reformando o seu espaço. Qual é a contrapartida que você vai oferecer? A partir daí é que se formaliza a cooperação com a Escola Cláudio Bevilacqua. Então, eu acho que esses são elementos de uma atuação em prol da cidadania, né? O Cacique de Ramos tem um centro de memória, que tem esse trabalho de valorização dessa identidade institucional e comunitária. Então, nós estamos o tempo... Eu sou coordenador do Centro de Memória do Cacique de Ramos. Então, a gente está o tempo todo fazendo esses links, esses vínculos com a comunidade, né? Como é que a gente continua engajando as pessoas ao redor do cacique? Não o cacique como mercadoria, mas o cacique como vivência, como identidade. O que a gente refuta? Esse aspecto, assim, apenas como um capital, uma mercadoria, só uma coisa do capitalismo, né? Você vai só para consumir uma cerveja, uma batata frita, comprar uma camisa. Isso Um ambiente fechado, né? isso não sustenta. Quem gosta e acabou. Como se fosse uma casa de show. Isso aqui não é uma casa de show. O que sustenta uma entidade como o Cacique de Ramos é uma outra filosofia. Ele está ligado à cultura do samba. E na cultura do samba, esse elemento da cidadania tem muita presença, porque é uma responsabilidade social. Então, sim, a gente, por exemplo, fez uma festa literária, que colocou uma criançada absurda aqui nessa quadra ao longo de um dia inteiro, discutindo antirracismo, discutindo ervas, discutindo o livro em si, a importância da leitura, né? O vínculo com a ancestralidade, colocando para elas, né? Não só para elas, para as crianças, mas também para a educação de jovens e adultos, que é muito esquecida. Pessoas a partir dos 18 anos que não tiveram oportunidade de estudar no tempo ideal, né? Então, assim, essas são ações que estão muito integradas com a filosofia do Cacique de Ramos, né? E isso tudo acho que nos coloca como uma instituição que tem que ter essa responsabilidade ao redor, com a comunidade e com essa filosofia que nos trouxe até aqui, né? Eu queria aproveitar que você falou sobre a cultura do samba, para você falar um pouquinho sobre o Bira presidente, sobre qual é a relação dele com toda essa história do Cacique, com todo esse legado. Bira presidente, ele é dono de uma trajetória assim única, né? Eu acho que é um sujeito que a gente tem que olhar para entender a história do Rio de Janeiro, a história dos últimos 60 anos, você entende a partir da trajetória do Bira. O Bira, ele é egresso, né? De que contexto, né? A gente percebe, e eu cada vez mais pesquisando a história de vida dele, a história de vida da família dele, do entorno dele, a gente vê que ele é egresso de um contexto, que são famílias negras festeiras da zona norte do Rio de Janeiro, né? Famílias que estão, assim, em trânsito. Gente que vem de outros estados, né? Gente que já morou em outros pedaços do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a mãe do Bira, Dona Conceição, ela era de São João del Rei, em Minas Gerais. O pai dele já era um carioca do Estácio. Então, só nisso, você já tem duas grandes influências, que é essa vivência dessa mineira, que conhece a Umbanda aqui no Rio de Janeiro, e vai se iniciar no Candomblé, na Bahia, na década de 30, com a mãe menininha do Gantuá, né? Imagina o que era na década de 30, você se associar a um terreiro de Candomblé, você se corresponder, né? Não tem telefone fácil assim, né? Não tinha WhatsApp, não tem e-mail, não tem nada. Então, são pessoas que estão em trânsito. O Bira, os irmãos dele, são egressos desse contexto. Ele e outras famílias. Então, a vivência dele são os quintais, as ruas, as calçadas, onde ele conhece o samba do Partido Alto, o Mildinho, né?
onde ele conhece essas práticas religiosas, onde conhece os blocos. Então ele teve acesso a essa velha guarda toda que ele construiu como, digamos assim, os antepassados simbólicos dele, né? Você vê que o tempo todo ele fala da importância de ter tido contato com Pixinguinha, João da Baiana, Donga, Benedito Lacerda, Carlos Cachaça, Aniceto do Império, que são pessoas festeiras, sambistas, chorões, né? Muito importantes para a história do Rio. Então, o Bira, acho que muito motivado por isso, ele e jovens daqui da zona da Leopoldina criam o Cacique de Ramos. E o Bira constrói, a partir do Cacique, uma trajetória como dirigente. Existe também uma história do samba do Rio de Janeiro que é dos grandes dirigentes, que é nos mandões, os manda-chuvas das escolas de samba, dos blocos, Casimiro Calça Larga no Salgueiro, Natal na Portela, Alfredo Costa no Prazer da Serrinha, que eram os homens fortes, valentões, machões, machistas, né? O Bira, ele é isso tudo, né? Então ele é bem mais jovem, mas na fala dele de construção assim, da identidade, está uma vinculação a esse imaginário de sambista dirigente. Então, é o que ele é até hoje, né? Um sambista dirigente, comanda uma agremiação, que fala com o poder público, que fala com as entidades representativas, que faz essa postura, um sujeito muito bem relacionado. Mas ele é também um sambista. Ele é um pandeirista, ele é um percussionista, né? E que, a partir de um dado momento, ele consegue dar vazão a esse lado dele no próprio Cacique de Ramos, com o fundo de quintal, quando a turma começa a se reunir aqui nessa quadra da Ruranos, literalmente no fundo de quintal. No fundo de quintal. Eu vou fazer um parêntese. O Cacique não foi fundado aqui. Quando ele é fundado, ele não tem uma sede fixa, ele peregrina por alguns lugares, sempre clubes, ginásios, né? Eram ginásios que tinham essa feição de clube mesmo, né? Então, os ensaios do Cacique eram mais ou menos esse esquema, um palquinho, ou a bateria tocando, as pessoas sentadas nas mesinhas, comprava ingresso e acompanhava. Quando o Cacique é desalojado desses lugares, por volta de 72, é que ele vem para esse espaço, na Rua Uranos, 1326, em Olaria, não em Ramos. E esse espaço, sim, como você bem falou, tinha esse aspecto de quintal. Não tinha essas construções todas que tem agora, tinha muitas árvores, tinha um espaço mais livre, poucas construções, então foi um cenário ideal para a galera começar a fazer pagode. E aí, Thais, o que é muito importante pensar, não é pagode como a gente entende hoje, pagode como evento. É pagode como reunião de amigos. Um vem, traz o outro, puxa o outro. Tinha um samba, um futebol no início. Depois alguém que sabe cozinhar faz uma comida, joga um carteado, joga uma dama e você começa em seguida a fazer o roda de samba. Porque todo mundo era da cultura do samba. Se tinha um pandeiro, o pessoal batia um pandeiro. Se tinha um tantão, o pessoal batia um tantã, né? Então, isso tudo para dizer que o Bira consegue dar vazão a esse lado sambista dele nesses pagodes. Então, o Cacique de Ramos costura todas essas personalidades dele. Ele é um sujeito egresso da cultura do samba, dessas famílias negras. Ele é um dirigente, né? E é também um sambista, um percussionista, porque a partir daqui surge o grupo Fundo de Quintal. E ele constrói uma outra faceta da vida dele, que é ser artista. Aí ele se transforma num artista, né? O Fundo de Quintal constrói uma carreira artística com uma discografia, uma importância na música brasileira, com shows, com viagens, né? Então acho que a importância do Bira é essa. Ele é um personagem da história do Rio de Janeiro que une vários elos dessa cultura do samba e do carnaval. E que ele conseguiu construir, está presente aqui até hoje, porque quem não assistiu, inclusive, tem um vídeo, né, story das rodas de samba, assista, vale muito a pena, venha pra cá, inclusive, mas assim, você vendo, tanto presencialmente quanto online, você consegue sentir esse clima família, essa coisa acústica, essa sensação ali de um ambiente tranquilo, sabe? Um lugar de diversão, um lugar de troca. E eu acho que esse é o grande mistério, como é que se mantém isso, né? Isso eu diria que não se improvisa. Alguns vão buscar resposta no axé, né, nos desígnios do astral superior, né, vamos dizer assim. E eu acho que a missão da gente como instituição
é trabalhar em prol disso, que o cacique seja permanentemente um lugar aberto, ligado ao samba, e que não se perca tanto, que mantenha uma conexão com a sua raiz, né? Mas sempre se reinventando. O cacique que você está vendo aqui hoje, ele não teve sempre essa cara, a quadra mudou, a quadra ficou mais confortável, tem telhado, tem um banheiro mais acessível, mais bonito, né? Então, acho que o desafio não é só o desafio do cacique, é o desafio da gente, como ser humano, como sociedade. Como é que você se transforma, né? Como é que você muda, mas mantendo um vínculo com o que veio antes, com essa raiz. Então, quando você observa os pagodes do cacique, eu acho que é a sobrevivência disso, é a sobrevivência dessa raiz, mas uma raiz que se transforma, né? E falando um pouquinho sobre família, você também tem uma história dentro do cacique, né? Conta um pouquinho pra gente sobre seu pai, como é que você cresceu nesse ambiente? De fato, eu posso dizer que eu cresci dentro do Cacique de Ramos. Eu não sei nem qual é a minha primeira memória do cacique, assim. Deve ser lá por volta dos 5 anos de idade. Então, desde que eu percebi a minha família, eu percebi que a gente tinha alguma relação com o cacique. Mais aí do meu pai, né? O meu pai, que também se chama Walter, ele foi criado aqui nesse pedaço de Olaria, coincidentemente bem pertinho aqui, o cacique nem era aqui ainda, né? Era aqui bem pertinho. E quando o cacique começa a acontecer, aparecer assim por volta de 64, ele se transforma em folião do cacique. Porque lá na década de 60, quando o cacique bombou como bloco, é isso, o cacique ficou na moda. Então, todo mundo que era jovem queria desfilar no cacique, com a fantasia de napa. Era um momento de muita liberdade, de muito extravasamento, né? E ele se vinculou ao cacique e aquilo vai fazendo parte da vida dele. Ele começa a colaborar aqui na comissão de carnaval, depois entra para a diretoria, depois nos anos 90 vira vice-presidente. Então eu fui apresentado a isso por causa do meu pai. Muito curiosamente, meu pai não é assim um sambista no sentido clássico, assim. Ele não sabe sambar, ele não sabe tocar nenhum instrumento, ele não é uma pessoa muito efusiva, não é aquela pessoa que está no meio da roda de samba e tal. Mas ele é uma pessoa que é desse contexto, ele está ali fortalecendo, né, chegando junto, fazendo parte, vivendo, né, vivendo. Então eu me aproximei desse espaço, vivenciei isso desde pequeno, conheci pessoas muito legais aqui, né, que seguraram essa instituição, esse carnaval, pessoas famosas, pessoas anônimas, muitas pessoas anônimas. E fui crescendo, mas custei a me ver como parte disso aqui também. As nossas identidades, elas não nascem prontas. Eu desconfio sempre de quem fala assim, eu desde sempre eu sabia que eu ia fazer tal coisa. Mentira, a gente se constrói na caminhada. Não existe um caminho certo. A gente se constrói na caminhada. E eu me construí na caminhada, na medida que num dado momento eu até me afastei do cacique, eu queria viver os meus próprios gostos, né? E eu estudava História, entrei para a faculdade de História, na UFRJ, e estava estudando, né? E quase me formando, e já querendo trabalhar com projetos de memória, projetos culturais. Mas eu não vivenciava aqui no cacique, eu não vinha no cacique, não participava da roda de samba, ia só num dia no desfile, né? Para não fazer desfeita. E aí eu tive um estalo, eu falei, caramba, eu estou perdendo a oportunidade de conviver com a minha família, com a minha mãe também, que frequentava muito aqui, com amigos muito queridos, e ver muitas coisas interessantes. Realizações musicais, o samba, a interação entre as pessoas, são coisas que eu aprecio. Mas você não vira numa questão de não identificação ou você estava envolvido em outras coisas que não te levavam naquele momento para ficar nesse ambiente? As duas coisas. Não me senti identificado com aquele espaço, estava fazendo outras coisas na minha vida que não me permitiam destinar tempo para vir para cá. Então eu tive um estalo assim, não, meu lugar é no cacique, eu tenho que voltar a frequentar, né? E nesse processo de voltar a frequentar, do Bira retornar a me ver sempre aqui, também houve um outro insight, de que eu me lembrei de quando eu fiz 18 anos, e ele soube que eu estava na faculdade de História, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, olha, você vai cuidar das coisas daqui do Cacique de Ramos, da história. E aquilo, naquela ocasião, não fez sentido para mim. Eu não entendi, não vislumbrava o que era isso, de que maneira, como, né? A partir dessa minha volta, ele de fato começa
me pilhava, vamos dizer assim, olha, você é nosso historiador, você é nosso historiador, você é nosso historiador. E eu comecei a inventar essa identidade para mim. Eu sou historiador, mas eu não sou historiador nos moldes clássicos acadêmicos de que eu estou na universidade e vou fazer uma pesquisa sobre esse lugar, né? Vou entregar o meu produto e depois vou embora. Não, eu sou um historiador que tem uma vivência, uma penetração, laços com esse lugar, e eu quero colocar esse saber que eu construí fora daqui na universidade, estudando, pesquisando, continuamente, até hoje estou estudando e pesquisando, né? Eu quero colocar a serviço do meu povo, quero colocar a serviço da minha gente, dessas pessoas com as quais eu tenho afinidade, e com esse projeto, assim como um projeto, né, que a gente quer manter vivo, né? E a partir daí que surge o Centro de Memória do Cacique de Ramos, né? Como esse projeto de pesquisa e documentação ao redor da valorização dessa trajetória, pensando sempre no futuro. Mas eu não faria isso se eu não tivesse essa vinculação familiar primordial, né? É uma vinculação familiar, mas é uma vinculação afetiva, de amizade. Então, assim, a minha história com o Cacique é isso, né? Eu acho que eu não estaria aqui conversando com você também, nessa posição em que eu estou, se não fosse essa minha vivência primeira familiar. Com isso dá para perceber que tem muita origem envolvida aqui, origem, legado, ancestralidade, porque são as famílias vão se renovando. A gente tem outras pessoas aqui que fazem parte da escola, que são filhos de Bira, parentes de Bira, dos outros fundadores. Então, assim, é muito interessante ver que em 63 anos isso está acontecendo, isso está se renovando também. Uhum. Tá se renovando. Eu falei da minha história, é uma historiazinha, é um raminho, é um galinho daquela árvore ali, pequenininho, né? Um raminho assim. Tem muitas outras histórias de outras famílias que construíram suas vidas aqui dentro. E que construíram durante um tempo, depois se afastam, algumas deixam frutos, outras não, outras ainda estão por vir, né? Então o Cacique é de todo mundo, é de todos nós. A gente tem essa mitologia mais ao redor das 3 famílias que fundaram o Cacique: família Oliveira, que é a família do Sereno, do Grupo Fundo de Quintal, família Espírito Santo, que era do Aimoré, que não ficou no Cacique, que se afastou, né, não deixou frutos, digamos assim, e a família Félix do Nascimento, que é a família do Birani e Biraci, família da Dona Conceição, uma família que teve mais presença. Então é uma história também assim, acho que é meu papel também dizer isso como historiador, não é uma história só é uma história de disputas também, é uma história de dissensos, não é só coesa, né? As pessoas também disputaram esse espaço. Uns vão dizer, não, a minha família tem mais preponderância, a minha é que tem. E essas outras pessoas que foram chegando também, foram dando contribuições, também vão dizer, não, o cacique é isso, não é aquilo. A gente sempre tem que ver os objetos na história como objetos em disputa também. Esse papo de, não, essa coisa chapada assim, né? Isso é caô, né? A disputa está sempre aí, né? Mas, fundamentalmente, eu acho que o cacique é isso, é um lugar onde se formam vínculos, que é originário de famílias, que forma outras famílias e forma vínculos, forma amizades. As pessoas, só surgiu essa geração de sambistas que se notabilizaram a partir daqui. Estou falando de Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Mig Neto, Sombrinha, Arlindo Cruz, os Carlos da Vila, porque lhes foi permitido conviver nesse espaço. Vir toda semana, encontrar a rapaziada, jogar a conversa fora, um olhar para o outro, um brigar com o outro, né? E depois refazer a amizade e fazer música, e fazer churrasco, fazer mocotó, e jogar bola junto, e fazer outras coisas fora daqui. Quantos espaços, Thaís, a gente pensa no Rio de Janeiro, cada vez mais com o avanço da urbanização, dessa mentalidade da cidade como mercadoria, quantos espaços assim a gente pode ter na cidade, né? Que é um pouco de rua e de lar ao mesmo tempo, né? Se perpetua. E que se perpetua, não se perde. Já teve outros que acabaram, né? Então, eu acho que o valor é esse, da gente, o espaço, o ambiente que permite as pessoas conviverem, permite as famílias conviverem, os amigos conviverem, criarem vínculos
E aí surgem fenômenos novos, surgem novas coisas dentro da cultura popular. Surgirão outros caciques. A gente tem uma história escrita, consolidada, que a gente, como Centro de Memória, se esforça para registrar, para manter viva, para levar à frente, mas a gente espera que novos caciques se inscrevam a partir daqui em diante. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver como valor, não aquela lógica das coisas como mercadoria. A gente precisa digamos assim, do dinheiro para se manter vivo, pagar as contas. Mas se a gente tem exemplos na cultura do samba de lugares que, infelizmente, valorizaram mais a sua vivência como mercadoria do que como cultura. Então a gente espera que isso não aconteça aqui. É isso aí, galera. O recado está dado. Queria aproveitar o ponto que você tocou, e eu até trouxe essa conversa com o Chope sobre o início ali das rodas de samba. Ele comentou no projeto de memória desse ano sobre a relação dele com o social clube, quando jovem, tinha muita questão do preconceito, e o que eu trouxe para ele foi qual era o olhar sobre chegar um espaço de carnaval e aí depois um espaço de coletividade de roda de samba nos anos 70 para o movimento negro. O que isso representaria? Você trouxesse seu olhar como historiador sobre essa... Sim, eu acho legal a gente refletir sobre isso, até dando um passo atrás, assim. Na medida que eu me aprofundo sobre a trajetória institucional do cacique, e quando a gente estuda a história, ou a história mais recente, ou uma história muito antiga, a gente vai tirando camadas. E tem muitas coisas que são soterradas pela passagem do tempo. Não é possível a gente guardar tudo e saber tudo. Acho que essa é um pouco da função, um pouco não, integralmente é a função da história, de você ir desvelando assim as camadas, né? E eu fui desvelando uma camada e vendo que o cacique de Ramos, durante toda a década de 70, mais ou menos, e princípio da década de 70, houve um projeto que foi tentado e que não foi à frente. O cacique ele surge como grêmio recreativo. Ele se inscreve dessa maneira nos seus estatutos. Condição que está até hoje no estatuto. Ele não é o Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco, como outras entidades que surgiram no seu tempo, que eram bloco carnavalesco. O porquê disso? Esses jovens, eles viviam uma cultura específica, que era a cultura do que se chamava recreativismo. Antigamente, na década de 60, para as pessoas se divertirem, era como se fosse feito dentro de clubes. Todo mundo que era jovenzinho ganhava uma adesão a um clube, né? E quem morava no bairro mais popular era um clube mais modesto. E quais eram as principais atividades? Dança, era muito forte a cultura da dança, cultura do baile. Houve um tempo que as pessoas dançavam, né? Dançavam em par, né? Então, todo mundo sabia dançar um pouquinho. Então, se dava muito baile com orquestra mesmo, ou com conjuntos reduzidos e tal. Então, essa galera vivenciava isso. Concursos de roupa, né? Festas, de um modo geral, escolha de Miss Primavera, Miss Simpatia, né? Essa é mulher, claro. Então, esses caras estavam assim, Thaís, banhados nessa cultura. Eu comecei a perceber isso nas falas desses pioneiros do Cacique de Ramos. Então, eles tentaram se afirmar como um clube recreativo, vendendo títulos de sócios para conquistar uma sede fixa. E, além disso, fazer a sua brincadeira de carnaval. Então, eles tentavam um projeto bem ambicioso, que era ser um grande bloco no carnaval e um clube no meio de ano. E vendo essas vinculações afetivas, comunitárias, notei que vários deles tinham relações com o Renascença Clube, que é um clube da comunidade afro-carioca que não é tão antigo, uns 10 anos mais velho que o Cacique, e que ele surgiu para isso, para a comunidade negra do Rio de Janeiro ter um espaço recreativo e os negros de classe média, que sofriam preconceito racial em outros lugares onde não conseguiam se vincular. Então eu vi que esses caras eram associados ao Renascença, eles interagiam com o Renascença, eles iam ao Renascença, né? Tinha um trânsito, né? E o Cacique também se colocou num tipo de atividade que o Renascença se notabilizou nos anos 60, que era a inscrição de Miss. Miss, antigamente, de beleza, né?
Então tinha o Miss Brasil e tinha o Miss estadual. Aqui tinha o Miss Guanabara naquele tempo, tinha o estado da Guanabara. E a primeira Miss Negra do Rio de Janeiro foi a Vera Lúcia Couto, que era do Renascença, em 64. Então, Renascença provou que, a partir da sua organização, vencendo essa barreira do preconceito, da hegemonia da beleza negra, da beleza branca, você podia chegar e conquistar um espaço. O Cacique, a partir de 66, também coloca representante de concurso de Miss. Ele vai tentando até a década de 70. Esse projeto desaparece. Eu tenho hipóteses para isso, né? Não posso cravar, mas eu acho que a mudança, a perda da sede anterior, que eles veem que esse negócio de clube com associados não ia dar certo, né? A ambiência nesse lugar aqui, muito mais próximo do pagode. Então foram desistindo um pouco daquele projeto. Por que eu estou citando isso? Porque isso é um fortalecimento do Cacique enquanto representante da comunidade negra. Quando ele coloca representante no concurso de Miss, ele era visto ao lado do Renascença como representante da beleza negra. Já se esperava que o Cacique ia colocar uma Miss negra, assim como o Renascença. E até se fomentava uma rivalidade entre um e outro. Por quê? Porque o Cacique ele era majoritariamente feito por pessoas negras, pretos, pardos, estou falando negro no sentido lato. Então, isso já é um fortalecimento, para a gente usar uma palavra atual, um empoderamento. Né? Era um empoderamento para essa galera. Um parênteses, há pouco tempo, você falou do movimento negro, né? Eu soube, uma pessoa que pesquisa o Cacique, conversou com o João Jorge, né, como presidente da Fundação Palmares. E aí ele falou assim, poxa, a gente se inspirou muito no Cacique de Ramos. Então eu falei para essa colega que está pesquisando, você tem que entrevistar ele para entender de que forma isso, a distância, eles na Bahia e o Cacique aqui, houve essa inspiração, né? Então o Cacique, depois, quando constrói esse ambiente do pagode, da roda de samba, a gente tem que reforçar sempre isso. Isso é cultura negra. E ali do lado está acontecendo a Quilombo, com o Candeia. Então são relações que se tecem de maneiras muito sutis. A gente não tem que buscar essas coisas assim, em panfletos, claramente. Né? Às vezes, o fato de duas coisas estar acontecendo ao mesmo tempo, paralelamente, as pessoas estão se conversando, estão dialogando, estão conversando, sem fazer isso muito diretamente. Né? Você está se olhando, o outro está ali fazendo uma coisa, eu vou olhar e eu vou fazer aqui também. Né? São coisas que correm paralelas, assim, entendeu? Então, o Cacique é isso, acho que um representante dessa cultura negra carioca, primeiro nessa tentativa do clube associativo e depois como, de maiores representantes da cultura do pagode. O pagode, eu digo que é o conceito total, porque no pagode você tem comida, você tem bebida, você tem interação entre as pessoas e você tem uma música acontecendo. Então, isso é essencialmente uma das maiores contribuições. Uma vibração. Uma vibração, né? Pandeiro. Tudo acontecendo, né? Que é diferente do ambiente do show. O show ele pressupõe um palco, um distanciamento, uma microfonagem, né? Uma coisa, qual é a essência do pagode, da roda de samba? É você pode estar colado com a roda de samba, se você quiser. Se você não quiser, você vai pro bar e bebe. Se você quiser conversar com alguém, você conversa. Mas se você quiser interagir, se você quiser puxar um samba, se você tiver aptidão e for aceito, e for iniciado, tocar também na roda. O Cacique, ele colocou isso em evidência. O que se fazia até então, assim, nos lugares de samba do Rio de Janeiro, desde o tempo da Tia Seada, se fazia, mas se fazia nas casas de família. Não se fazia nos lugares públicos. Era para iniciadas. Depois, alguns lugares começam a fazer sambas abertos, como o Zé Cartola, nos anos 70. Né? Na década de 70, o Bola Preta, o próprio Renascença, também faz rodas de samba. Mas as rodas de samba que eles faziam, que a gente sabe hoje, eram mais assim, era um palco, com o grupo lá tocando, o sambista vinha, apresentava um samba. Não era essa coisa interativa que o Cacique, a Tia Doca, a Quilombo, Tia Gessi, o pagode do Arlindo Cruz, também Cascadura, vai fazendo, aí um vai fazendo atrás do outro, um vai contagiando o outro, né? Então é isso que o Cacique transforma em grande identidade. Quando se diz assim, o pagode do Cacique, é que aquela festa ao redor do samba virou um evento nesses moldes. E a partir daí nunca mais, né, digamos assim, a história foi a mesma. Né? Porque esse pagode, como lugar em que todo mundo podia vir, mostrar samba,
e disseminar samba, se tornou uma febre, se tornou a grande identidade do Rio de Janeiro, e exportou essa maneira de se organizar e de brincar para o Brasil inteiro e para o mundo, né? certeza. A gente já está se encaminhando para o final e eu queria fazer uma pergunta sobre sentimento. O que é o cacique e o recife? O cacique é muitas coisas, né? Mas fazendo esse exercício de pensar o meu olhar, né? É a minha trajetória aqui dentro. O cacique para mim é vivência, né? Ou interação, porque é o que possibilita que a gente esteja aqui dentro de um lugar do Cacique de Ramos, nesse dia de tarde conversando, esse é um lugar franco, aberto, disponível para as pessoas saberem, viverem, construírem suas identidades. Então, eu acho que as três palavras que resumem para mim o cacique é vivência, interação e identidade. Agora, para fechar, quero que você faça aí o jabá do cacique, né? Convida o pessoal, como é que faz para chegar aqui? O cacique é uma entidade que está situada, curiosamente, em Olaria, não está em Ramos, né? Então, é uma quadra que é fácil de notar, é fácil de perceber, né? Todo mundo, Mesmo, né? Você tem as cores do cacique, né, viradas para a rua, os símbolos, as árvores, as tamarineiras, que tem um simbolismo muito grande para o cacique. Então, o cacique ele tem uma agenda semanal, rodas de samba que são feitas todos os domingos, abertas, 0800, ninguém paga. Agora, há pouco tempo, se retomou uma característica do cacique, uma tradição, que é a roda de samba acústica, embaixo da tamarineira, que ela acontece uma vez por mês, na primeira semana, nas quartas-feiras, né? Porque originalmente as rodas de samba do cacique eram nas quartas-feiras. Depois é que foi levado para o domingo e a coisa se transformou. Mas é isso, o cacique está aí ainda na ativa, né? Então acompanha o cacique pelas redes sociais, ele é bastante ativo. A partir de dezembro, mais ou menos, começa todo o calendário também de carnaval, em que é desfilar no Cacique de Ramos, desfilar junto às alas do Cacique de Ramos. Também pode aderir às alas e comprar essa fantasia e desfilar, ou desfilar com as camisas do Cacique de Ramos. Então, mas eu não posso deixar de fazer o jabá também do Centro de Memória. O Centro de Memória é esse núcleo de referência e centro de documentação que salvaguarda essas trajetórias do cacique e que faz toda uma difusão cultural e educacional também. A gente conversa com alunos, alunos, né, escolares, com o público universitário também. A gente recebe pesquisadores ou atende remotamente e produz coisas, produz pequenos vídeos, produz postagens de redes sociais, produz exposições virtuais. A gente tem uma exposição virtual lá no site do Centro de Memória. Então, para resumir o jabá, procurem o site do Centro de Memória, cmcaciquederamos.com.br, onde está bem explicado lá um pouquinho da história do cacique, um pouquinho da história do Centro de Memória e as nossas ações, o que a gente faz e o que a gente, se Deus quiser, continuará fazendo. Com certeza, é isso aí. Muito obrigada, Paulo. Nada. Obrigada, foi maravilhoso conversar, aprender. Eu espero que todo mundo curta essa aula.